Fala pessoal, bem-vindos a mais esta análise técnica apresentada pelo The Foundry by Ford College. Na nossa última conversa sobre melhorias de escalabilidade, a gente dissecou os gargalos de consenso. Mas hoje, o nosso desafio é bem mais cirúrgico. A gente vai descobrir como medir, de verdade, o impacto real do Proof of History, o nosso famoso PO. Então, bora mergulhar nisso. Para hoje, o nosso plano de engenharia é super direto. A gente vai começar com uma introdução ao desempenho, depois dar uma olhada no cronômetro distribuído. Em seguida, vamos para as 5 métricas centrais, aplicar isso num cenário prático e fechar com a conclusão e os próximos passos. Jogo rápido. Beleza. Seção 1, introdução ao desempenho e como isolar o impacto causal. O que a gente precisa colocar na cabeça desde já é a importância de ter um vocabulário muito preciso. Sem isso, a gente acaba misturando os efeitos do Proof of History com o desempenho de um monte de outros subsistemas que trabalham ao mesmo tempo. E isso levanta a nossa grande questão, né? Como que a gente prova, com números, que o Proof of History é o verdadeiro responsável por um aumento de velocidade na rede? Porque, vamos ser sinceros, é muito tentador olhar para um salto de desempenho e já ir dando todo o crédito para o pó. Só que, na engenharia de alto nível, a gente não trabalha com achismos. A gente precisa de métricas concretas que comprovem essa contribuição. E para construir essa prova, a gente precisa dar um passo atrás e ajustar nosso modelo mental. Vamos falar sobre o cronômetro distribuído e o que exatamente o POH representa na mecânica da coisa. O conceito de cronômetro distribuído é a chave de tudo aqui. Esquece aquela ideia de que o PO8 é uma mágica que acelera a rede. Não, pensa nele literalmente como um cronômetro mecânico. Ele cria uma linha do tempo determinística. Todo mundo na rede consegue ler esse cronômetro, mas absolutamente ninguém consegue voltar os ponteiros para trás. É esse fluxo constante de hashes que dita a ordem inquebrável das coisas. E separar o mito da realidade é crucial para não medir as coisas do jeito errado. De um lado, o que esse cronômetro de fato faz? Ele ordena os eventos de forma perfeita e cria âncoras de intervalo super confiáveis. Ponto. Do outro lado, o que ele fisicamente não faz, ele não vai aumentar a largura de banda da rede e definitivamente não vai eliminar o custo computacional de validar assinaturas criptográficas. A matemática pesada ainda precisa ser feita. Ter essa fronteira clara é essencial. Bom, com o modelo do cronômetro bem calibrado, é hora de olhar para o nosso painel de instrumentos. Vamos conhecer as 5 métricas centrais que a gente precisa para avaliar isso na prática. A gente tem 5 métricas vitais aqui. Primeiro, a vazão, o clássico TPS, que são as transações por segundo. Depois, a latência de confirmação, que marca o tempo total do envio até a gravação final. Em terceiro, o atraso de propagação. E detalhe, isso aqui diz muito mais sobre o Turbine e o Gulfstream do que sobre o PO em si, tá? Quarto, fidelidade de ordenação, para saber se os eventos caíram na ordem rigorosamente exata. E por último, a deriva de carimbo de tempo, que mede o quão alinhado o relógio do pó está com os relógios do mundo real lá fora. Mas preste atenção numa coisa super importante. Olhar só para a média ou para a mediana é uma baita armadilha. Dá uma falsa sensação de segurança. A gente precisa obrigatoriamente olhar para a dispersão e principalmente para o comportamento de cauda, os famosos percentis 95 ou 99. Sabe por quê? Porque o Power quase nunca muda a mediana de forma drástica. O verdadeiro superpoder dele é cortar aqueles picos absurdos esporádicos de latência. Ele atua limpando a desordem, deixando a rede muito mais previsível. E previsibilidade é ouro para nós. Legal, chega de teoria pura. Vamos para a seção 4. Chegou a hora de aplicar tudo isso num cenário prático de diagnóstico e entender como a gente atribui esses ganhos de TPS. Imagina só esse cenário. A gente faz um pequeno ajuste na configuração da rede e logo depois, bum, 30% a mais de vazão. A gente pula de 20 mil para 26 mil transações por segundo. A vontade imediata é estourar o champanhe e dar todos os méritos para o Proof of History, certo? Mas será que foi ele mesmo o herói dessa história? É agora que a nossa investigação começa. Para isolar quem realmente causou esse salto de 30%, a gente fatia a vida de uma transação em 3 fases bem específicas. A fase 1, ou D1, é o tempo na fila do líder, desde o cliente envia até o líder começar a processar. A fase 2, D2, é um intervalo puramente interno do próprio pós-joia. E a fase 3, D3, é a propagação, o tempo da rede espalhar essa informação até gravar no livro razão. Olhando para essas 3 fatias, a gente descobre onde os milissegundos estão sendo salvos. E aqui está a mágica. Quando a gente compara a latência lá na cauda do percentil 95, o antes e o depois, olha o que acontece com a fase do meio. O nosso D2, que é o Proof of History, quase não mudou. Passou de 8 para 7 milissegundos.
Mas agora olha para a fase D3, a etapa de propagação. Caramba, ela foi literalmente cortada pela metade. Despencou de 120 para 60 milissegundos. O que nos entrega o diagnóstico de bandeja. Os dados provam que esse ganho maravilhoso de 30% veio de melhorias na propagação da rede, ou seja, turbina e Gulfstream, e não porque o PoE começou a gerar tiques mais rápido. Inclusive, rola até uma piada clássica na engenharia sobre isso. Falar que o aumento foi por causa do PoE é igual culpar o cronômetro do treinador porque o atleta quebrou um recorde na pista. O cronômetro só marcou o tempo perfeitamente, não foi ele que fez o corredor ficar mais rápido, né? Com esse mistério resolvido com base em dados, vamos para a nossa reta final. Conclusão e próximos passos para consolidar essa metodologia. Se a gente quiser fazer análises que realmente sirvam para alguma coisa no dia a dia, precisamos gravar 3 princípios na pedra. 1. Separe os mecanismos. Entenda as limitações de cada subsistema. 2. Esquece um pouco a média e foca na dispersão e nas caudas, porque é lá que a instabilidade se esconde. E 3. Instrumente as âncoras corretamente. Aquelas fases D1, D2 e D3 precisam ser registradas com uma precisão cirúrgica. O que me deixa com uma provocação final para vocês. O Proof of History é incrível para organizar o estado atual da rede. Mas será que essas trilhas de dados que ele deixa para trás são precisas o suficiente para a gente reconstruir eventos complexos do passado numa auditoria forense pesada? Fica a reflexão. E essa é a deixa perfeita para o nosso próximo assunto. Para dominar esse nível de detalhe e explorar mais a fundo a engenharia Web3, não deixem de acessar o site Forge College. Tem muito conteúdo avançado por lá. Valeu demais por acompanharem essa análise e a gente se vê na próxima.